Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Peço primeiramente desculpa para vocês pelo atraso da aula de hoje, devido à correria eu não consegui gravar a aula em tempo, então por isso está saindo um dia atrasado, tá? Então peço desculpas novamente. A aula de hoje está com vocês aí pegando o tema aí de chuva, enfim, esses problemas todos, tá? O programa de hoje vai ser remetido referente a um limpador, tá, de carro, ou seja, o limpa vidro aí do carro. Vocês devem saber que a gente tem aí, dependendo do carro, tá, normalmente os 3 níveis, tá, de limpador, então nível 1, 2 e 3. E vocês também devem lembrar, tá, para quem aí tem carro, enfim, dirige, tá, ou às vezes acaba esquecendo, que de acordo com a velocidade, tá, do nosso carro, vocês devem notar que o limpador às vezes dá um acréscimo, um pequeno acréscimo de velocidade, ou seja, se estiver parado, o limpador fica naquela velocidade padrão, tá? Dependendo do nível que vai estar, se é nível 1, 2 e 3, é uma velocidade fixa. Então, se o nosso carro aí está em movimento, dependendo da velocidade, ele dá um pequeno acréscimo, ou seja, porque o atrito com a água no nosso vidro vai ser maior, então ele dá um pouco mais de velocidade para compensar essa velocidade contra o nosso carro, contra a chuva, tá? Então é isso o propósito da aula de hoje. A gente vai simular aí. Vamos utilizar a entrada analógica, potenciômetro, para simular a velocidade do carro. Então a gente vai variar aí de 0 a 100, na posição um teste. E aí vai utilizar o motor de passo para simular o limpador. E aí sim a gente vai colocar, vamos utilizar as mesmas chaves aí que a gente utilizou nos programas de motor de passo para fazer a inversão. E aí a gente vai ver como é que funciona esse controle de velocidade. Então a gente vai ter 3 chaves para ser o nível 1, 2 e 3. Então, sabendo também que se o nível 2 estiver aceso, o 2 ignora, se o 3 estiver aceso, ignora o 2 e o 1. Então, essa vai ser a lógica do nosso programa. Então, bora lá para a aula, vamos ver como é que fica essa brincadeira. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, então a gente está agora com o Master Tool IEC. Vamos para a parte que nos interessa realmente, que é a programação de automação. Você deve estar lembrando desse programa, tá? Eu peguei o programa 37, que é o último que a gente fez de motor de passo, e dei uma remodelada. Valendo lembrar sempre que a gente faz isso para salvar o nosso tempo, para não ficar muito repetitivo. Então a gente pega algumas aulas que são repetidas ou que tem algumas coisas que são iguais, então a gente remodela para fazer um outro fim, tá? Então isso a gente pode fazer também com nossos inúmeros projetos que a gente pode ter feito aí, remodelar, tá, para fazer outra coisa. A gente não precisa partir totalmente do zero, a gente pode pegar um programa aí que faz alguma função, deletar as outras partes que a gente não quer, implementar coisas diferentes, tá? Então essa é a lógica, a gente tem vários programas salvos, enfim, vários projetos, tá? Então, nas variáveis declaradas, eu não vou passar novamente todas as variáveis, tá? Então eu só vou mostrar para vocês as variáveis que a gente criou novas para esse programa, com o intuito de fazer o controle, tá, do limpador. Então a gente criou 3 variáveis aqui, de nível 1, 2 e 3. Se como eu comentei para vocês, seriam os níveis, tá, do limpador. Nível 1 é o nível baixo, nível 2 nível médio, nível 3 é o nível muito rápido, tá, do limpador. Então a gente utilizou aí a chave 05, 06, 07, tá, do nosso CLP. Criamos variáveis booleanas aqui, valor 2, 3, 4 e 5, para fazer a lógica comparativa da velocidade do carro. Então, como vai ser a lógica que eu implementei no programa, então eu vou comparar entre 30 e 60. Se o carro tiver entre 30 e 60 km por hora, ele vai aplicar uma taxa de 100 a mais na velocidade do limpador. Se ele tiver de 61 a 90, ele vai aplicar uma taxa de 200 em cima da velocidade do motor. E se ele tiver aí superior de 91 acima, ele vai aplicar uma taxa de 300 na velocidade do limpador, tá? Então essa vai ser a logística do nosso programa. E aqui no final, a velocidade real,
que eu estou aplicando, estou capturando o valor da entrada analógica a I0 e estou igualando, tá, a variável velocidade. Então, deixa eu começar aqui. Então, nosso programa, o 37, tinha acabado na linha 13. Então, deixa eu puxar aqui para não incomodar. Então, na linha 13 é o programa 37. Então, do 13 para baixo, a gente começa a implementação da lógica do limpador, tá, de para-brisa dos nossos veículos. Então, na linha 14, o que eu fiz? Botei nível 1, nível 2, nível 3 e uma variável valor, tá, para mover 250 na frequência. Agora que eu também lembrei, fiz uma modificação lá em cima no programa. Então aqui vocês lembram sempre que na linha 2, quando a chave liga, a gente fazia um ADD, tá, de um valor aí da IHM, ou como o programa 37, a gente mudava a frequência com o potenciômetro, com a I0. Então eu coloquei 0, então a frequência não vai ser somada nessa linha, tá? Ela vai esperar os comandos. Então quando for o nível 1 é uma velocidade fixa, quando for nível 2 é outra velocidade fixa, quando for nível 3 é outra variável fixa, e aí sim vai ter um acréscimo dependendo da velocidade do veículo, né? Então aqui te modificou somente isso, te retirou aqui e colocou 0. Vamos descer. Voltando à linha 14. Então se detectar que somente o nível 1 está aceso, tá, ele vai mover 250 para a frequência do nosso motor de passo. Vocês devem lembrar também que o nosso motor de passo só vai até 1300 a frequência, então mais do que isso ele não consegue aí rotacionar. Na linha 15, se somente o nível 2 estiver acionado, ele vai mover 500 para a frequência, aqui tem um intertravamento, tá? Então como vocês viram aqui na linha 14, se o nível 2 ou o nível 3 acionar aqui, ele bloqueia o nível 1, então vai ficar sempre o nível superior. Então eu falei para vocês, se eu acionar o nível 1, nível 1, se eu acionar o nível 2, ele ignora o 1, fica o 2, se eu acionar o 3, ignora o 2 e o 1 e fica o 3, sempre vai ficar um maior nível, tá? E aqui, vocês estão vendo que tem uma variável valor, eu já vou mostrar para vocês porque eu coloquei aqui, é um intertravamento para não se perder na lógica de comparação, tá? De acordo com a velocidade do veículo, lá do potenciômetro está em 0, porque eu vou fazer uma lógica de maior e igual ou menor e igual. Então a gente vai monitorar entre 30 e 60, 61 e 90 e acima de 91. Então ele entrava em todos esses laços comparativos e ficava bugado, tá? Então eu fiz uma lógica aqui para ele parar de bugar, porque senão ele fica, mesmo que não está na condição, ele fica com a condição setada, não sei por que cargas d'água. Então, na linha 15, falei para vocês, o nível 2. Na linha 16, o nível 3. Então, ele move 750 para a frequência. Então, agora na linha 17, com os 3 níveis desligados, então ele zera a frequência, põe 0. Então, se não tinha nenhum dos níveis ligado, então não tem por que ligar o para-brisa, tá? O limpador de vidro. Na linha 18, com a chave ligada, então aqui ele vai converter o I0 para real e guardar na velocidade. Na linha 19, ligando a chave, tá, com o valor 3 aqui que eu fiz uma intertravamento, ele vai comparar se é maior ou igual a velocidade a 30. Se sim, se ele for maior que 30, ele seta a variável booleana valor. Na linha 20, se ele for menor ou igual a 60, então a velocidade for menor ou igual a 60, ele aciona o valor 2. Aqui, valor 3, eu estou utilizando, tá, que seria aqui. Se ele for, no caso, maior que 60, tá, é para ele não ficar entrando 2 vezes no mesmo looping aqui. Então, na primeira linha aqui, ele vai simplesmente entrar. Estão vendo que na linha 21 eu botei valor 2. Então quando ele começar com o potenciômetro baixo, o valor 2 aqui, ó,
é quando ela for menor que 60. Então, se for menor que 60, ele não precisa obrigatoriamente testar aqui a linha 21 e 22, que seriam maior que 61 ou menor que igual a 90, tá? Então, ele fica só nos valores baixos. E quando ele chegar aqui, ou seja, ele agora for igual ou maior que 61, na linha 21, ele vai acertar o valor 3, e aí sim ele para de ler as linhas 19 e 20, ou seja, valores inferiores a isso, tá? Eu tive que aplicar essa logística porque senão ele ficava setando como verdadeiro, quebrava o valor, por exemplo, mesmo que ele estivesse aí, por exemplo, em 65, tá? Então era falso essa condição, ele ficava travado. Não sei por que causa d'água. Um jeito de solucionar o problema, eu coloquei esse intertravamento aqui para ele ficar sempre ou quando é maior ou menor, tá? Então na linha 21, voltando de novo, ele vai comparar aqui se for maior ou igual a 61, se sim, valor 3. Na linha 22, ele compara se for menor ou igual a 90, tá? Seta valor 4. E na linha 23, ele vai ver se é maior ou igual a 91, seta o valor 5. Então agora aqui embaixo, a linha 24 restante, o que a gente vai fazer? Então se a chave estiver ligada, se ele tiver com o valor e o valor 2 setados, e no nível 1 ele vai mover 350 para a frequência. Então ele vai mover 100 a mais. O nível 1 é 250, se tiver entre 30 e 60, então ele vai mover 100 a mais. Então ele move 350 para a frequência. Na linha 25, se ele tiver o nível 1 e entre o valor 3 e 4, que seria 61 a 90, então ele move um fator maior, então ele move 450 para a frequência. Na linha 26, se ele tiver o valor 5 setado, ou seja, é maior que 91, e o nível 1, então ele vai mover 550 para a frequência. Tá? Agora na linha 27, se ele tiver entre o valor e o valor 2, ou seja, entre 30 e 60, com o nível 2 agora ligado, ele vai mover 600 para a frequência. O nível 2 somente ligado é 500. Com esse primeiro valor, ele move 100 a mais, que é a taxa que a gente fixou, tá? Entre 30 e 60 é mais 100, entre 61 e 90 mais 200 e maior que 91 mais 300, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, logística abaixo. Então aqui na linha 28, se tiver valor 3 e 4 e no nível 2, ele vai aplicar 700 para a frequência. Na linha 29, se tiver valor 5 e no nível 2, vai ser 800 a frequência. E aí, linha 30, se tiver entre valor e valor 2, nível 3, 850 para a frequência. Linha 31, se ele tiver entre o 3 e 4 acionado e o nível 3 é 950 para a frequência. E por fim, se ele tiver acima de 91 km por hora com o nível 3, ele vai mover 1050 para a frequência. Tá? Então, esse é o nosso programa. Ele não é complicado, nada complexo, só tem bastantes linhas, tá? Sempre tem que cuidar desses travamentos que eu falei para vocês, eu tive que cuidar para ele não ficar bugado, ficar entrando e setando a sentença que não está setada, tá? Que não é verdadeira, desculpem. É bem simples mesmo. E aí, em visualização, na main, eu modifiquei aqui e acrescentei mais um bloco que é para mostrar a velocidade, tá? Então, que é lá a velocidade do potenciômetro que vai de 0 a 10 volts, porém eu mudei a escala, tá? Aqui em recursos, configuração do CP, então aqui no I0, o meu fundo de escala é 100, tá? Então ele vai de 0 a 100 km por hora o veículo, então essa é a taxa de simulação que a gente vai fazer. Então o nosso programa acabou aí, ele é relativamente simples, tá? De fazer, só tem que ter esses pequenos cuidados. Então vamos lá para o CLP, vamos simular o motor para ver como fica essa logística. Bora lá! Então tá, galera, só antes de ir pro CLP, eu só queria mostrar de novo um detalhezinho que eu acabei me confundindo. Na hora aqui, ó, essa variável valor, tá, que a gente aplicou aqui na linha 14, na 15 e na 16, seria para quando ele detecta que a velocidade do motor tá acima de 30 km por hora, então ele desabilita a linha 14, 15 e 16. Para quê? Para ele não ficar aplicando aquelas velocidades fixas do nível 1, 2 e 3. Porque somente a variável nível 1
ou somente a 2 ou só a 3, tem uma velocidade fixa do motor do limpador. Então, nível 1, 250, nível 2, 500, nível 3, 750. Então, quando a velocidade do motor do veículo está acima de 30, então ele para de fixar essas velocidades e começa a aplicar aquela taxa de acréscimo, tá? Para ele ficar mais rápido para limpar. Então, para isso que serve essa variável valor, esse intertravamento da variável valor. E aqui, como eu falei para vocês, ó, eu tive que colocar valor 3, 3, 2 e 2 aqui, ó, na linha 19 e 20, na 21 e 22, porque, na verdade, não é que quando a velocidade era maior, quando a velocidade estava abaixo de 30, por exemplo, aqui, ó, já meu potenciômetro estava em 25, por exemplo, ela continuava dando que o valor estava setado, ou seja, ele considerava que 25 era sim maior ou igual que 30, que na verdade não era, tá? Eu não sei por que cargas d'água, pelo fato de ela estar aqui sendo menor, por exemplo, que 90, tá? Ou menor que 60 juntos, ele tava um bug no software e ficava considerando que o valor estava setado. Então foi a única saída que eu obtive, tá? Para colocar aqui, para ele não ficar considerando um valor menor nessa variável aqui, no primeiro laço do valor. Então eu coloquei um intertravamento aqui, valor 3 e valor 2, para sanar esse problema que eu tinha, tá? Então, só para tirar essa dúvida aí que ficou para trás, tá? Bora lá para o nosso CLP. Então tá, galera. A gente está com o nosso CLP aqui. Eu dei um zoom um pouco mais para fora, tá? A gente está desligado aqui o sistema. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá em 102. Potenciômetro aqui, não tô conseguindo filmar todo o CLP, mas eu vou zerar o potenciômetro. Vou ligar a chave, ó. Então ele tá em 0. Aqui, ó. Vou ver o potenciômetro, ó. Vai até 102 mais ou menos, tá? Eu vou zerando ele. O motor não tá girando, porque as últimas 3 chaves, ó, 5, 6, 7 são as chaves de controle, tá? Do nosso motor. Então ele tá parado. Eu vou ligar a primeira chave, ó. Tá girando bem devagarinho. Então vocês lembram que eu tenho as chaves para comutar aqui para simular o sensor, tá? O limpador, por exemplo, vai ter um sensor final de curso, ele bate e volta, ele fica indo e subindo. Então agora a gente está com a primeira velocidade de 250. Eu vou girar nosso potenciômetro, ó. Estão vendo lá? Passei dos 30, ó, tá 350 aqui em cima na frequência, a gente estava 250 antes. Então vou subindo mais. Ó, estou em 70 e poucos, já foi para 450. E agora eu vou superior a 91. Então, 550. Esse é o primeiro nível. Então, vou aplicar. Eu vou zerar o potenciômetro agora. Zerei. Então, 250 novamente nossa frequência. Então, agora eu vou. Apliquei o nível 2. Então, ele está em 500. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o encoder, tá? Ele está funcionando, está monitorando a velocidade atual do limpador. Então, estou com nível 0, eu vou superior a 30, a velocidade do carro, 600 a frequência. Agora, superior a 61, 700 a frequência e superior a 91, 800 a frequência. Vocês estão vendo que o motor está rotacionando mais rápido. A gente poderia ficar simulando o giro aí do limpador. E agora, por fim, eu vou zerar o potenciômetro. Voltou aos 500. Vou aplicar o nível 3. Então, ele já parte de 750, um nível mais alto. Então, a gente vai subindo aqui, ó. 850. Acima de 61. 950. E aí, o máximo aí, ó. 1050. Então, ele estaria uma velocidade bem alta, tá? Limpando o vidro rapidamente, tá? Porque está uma velocidade alta com uma chuva muito torrencial, então ele teria que ir limpando uma velocidade bem mais alta. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tá? Essas pequenas dicas, então essa simulação que a gente fez do limpador de para-brisa. Então, grande abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu! Então tá, galera, a nossa aula acabou por aí. Espero que vocês tenham curtido essa modificação que a gente fez das aulas de motor de passo, implementando essa lógica aí do limpador de vidro de um carro. Tá? Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, assim que possível eu vou respondê-los.
Não se esqueça sempre de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!